Beleza, galera? Sou o professor Maxwell, professor de Biologia. Estão com dúvida? Quer aprender um pouco mais de Biologia? Então se liga aí! Bem, galera, nossa aula de hoje nós vamos falar de uma substância extremamente importante para o nosso corpo. Qual que é essa substância, professor? Proteínas, tá? Então, proteínas são substâncias orgânicas. Já estudamos algumas substâncias orgânicas. Qual? Estudamos carboidratos, estudamos lipídios. Agora vamos estudar as proteínas. Como que é formada essa substância orgânica, essa proteína? Bem, proteínas são formadas por carbono, hidrogênio, oxigênio, tá certo? E algumas têm enxofre também na sua composição. Proteínas, galera, é a substância mais abundante no nosso corpo. Opa, professor, como assim? Simples, nós estamos falando de substâncias orgânicas, porque a maior quantidade que temos de substância no nosso corpo é a água, só que a água é uma substância inorgânica, beleza? Fica ligado nisso daí, tá? Então, se eu falar de substâncias orgânicas, proteínas é que tem maior quantidade no nosso organismo. Nossa, então é muito importante, né, professor? Proteínas? Demais. Então, qual é a função de uma proteína no nosso organismo? Várias funções. Então, vou colocar aqui bem didaticamente para você copiar, tá? E anotando aí algumas coisas muito importantes, interessantes que nós vamos falar durante essa videoaula, tá? Beleza, a primeira função estrutural, pode aparecer também esse nome, plástica, tá? Então ela tem função estrutural ou plástica é a mesma coisa. Exemplos, professor? Exemplo é a queratina, né? Então a queratina é que vai formar a nossa unha, o nosso cabelo, impermeabilizar a nossa pele, tá certo? Muito importante então queratina. Queratina, se você não sabia, é uma proteína. A quitina e miosina, galera, vão formar as fibras musculares, tá? Movimentos, contrações, tá certo? Muito importante a quitina e miosina, também é uma proteína. Colágeno, olha só, colágeno vai dar resistência aos tendões, tá? Para a nossa movimentação, muito importante também na resistência à nossa pele, tá bom? Hormonal, muito importante, olha só, a proteína também tem função hormonal, tá bom? Assim como os lipídios também têm função hormonal, que nós já falamos. Olha só, nas proteínas, insulina, glucagon. Professor, esses caras são hormônios feitos de proteína? Sim, são hormônios e são feitos de proteína, tá certo? Qual é a função, assim, rapidamente, porque não é o nosso foco aqui. Insulina é um hormônio que vai retirar o excesso de açúcar do sangue, beleza? E glucagon, ele vai colocar açúcar no sangue quando o nível de açúcar estiver baixo, tranquilo? Enzimática, muito importante, olha só, alunos, isso aqui é importantíssimo. Proteínas, enzimas, né, elas vão acelerar as reações químicas. Então, as reações químicas que acontecem no nosso organismo, elas vão ser aceleradas por essas enzimas, por essas proteínas, e também elas fazem diminuir a quantidade de energia gasto nessa reação. Tá? Então é muito importante isso aqui. Então todas as reações químicas, todas as reações que estão ocorrendo dentro da nossa célula, tem uma enzima por trás disso daí, beleza? Defesa, anticorpos, tá? Professor, anticorpos são células? Não, galera, anticorpos não são células. Anticorpos são proteínas que vão inativar ali as substâncias estranhas, tá? Os antígenos que vão entrar no nosso organismo. Esses anticorpos são produzidos por uma célula de defesa, tá bom? Então, anticorpos são proteínas. Galera, bem tranquilo, função de uma proteína no nosso organismo, tá bom? Beleza? Agora vamos falar aqui um pouquinho. Formação das proteínas. Bem, falei para vocês a função de uma proteína. Agora eu quero falar com vocês a formação de uma proteína. Como que uma proteína é formada? Já sabem? Então presta atenção. Toda proteína, vou até colocar aqui, ó, ela é formada por aminoácidos. Por aminoácidos. Então toda proteína ela vai ser formada por aminoácidos. Utilizamos apenas 20 tipos de aminoácidos para formar as proteínas. Olha só,
existem aproximadamente no nosso corpo cerca de 130 a 150 mil proteínas, mil tipos de proteínas. Então temos milhares de proteínas no nosso corpo. E utilizamos apenas 20 tipos de aminoácidos. Não quer dizer que não existam mais aminoácidos. Existem cerca de 300 tipos de aminoácidos, mas o que o nosso corpo utiliza é apenas 20. Desses 20, nós vamos fazer todos os tipos de proteínas possíveis no nosso organismo. Mas lá na frente eu vou falar um pouco mais e aí nós vamos levar em consideração a quantidade, a ordem, a sequência que esses aminoácidos estão. Beleza. Alguns tipos só que eu coloquei aqui para vocês lembrarem. Olha só, tem leucina, alanina, glutamina, glutamato, histidina, valina. Então tem uma série de aminoácidos. Quais são? 20 tipos que nós utilizamos. Depois eu vou falar para vocês que existem aminoácidos essenciais, aminoácidos naturais e semi-essenciais. Tranquilo? Mais lá na frente. Qual é a estrutura de um aminoácido? Tá? Até agora eu estou falando só dos aminoácidos que vão formar uma proteína, tá certo? Então, o aminoácido forma proteína. Agora, como que é a estrutura de um aminoácido? Gente, todos os aminoácidos nossos vão ter essa mesma estrutura. Que estrutura, professor? Bem devagar, isso daqui é importante. Todo aminoácido ele tem um carbono alfa ligado a um hidrogênio. Ele vai ter um grupo ácido carboxílico, que é um carbono dupla O, ligado a ligação dupla no oxigênio, tá certo? Então, isso daqui é um grupamento carboxílico. Todo aminoácido vai ter. Todo aminoácido vai ter um grupamento amina, um nitrogênio ligado a 2 hidrogênios, tá certo? Professor, e o que vai diferenciar então os tipos de aminoácidos, os 20 tipos de aminoácidos? O cara que vai se ligar aqui, o radical que vai se ligar aqui é que vai determinar se é uma leucina, se é uma histidina, se é uma valina, se é uma glutamina, um glutamato, tá certo? Então, olha só, basicamente você tem que anotar isso daqui e tem que saber isso daqui. Olha só, o aminoácido tem essa estrutura, toda essa estrutura só vai diferenciar cada aminoácido o tipo de radical que ele vai se ligar aqui, tá certo? Então, de novo, olha só, eu tenho um grupamento amina, que é um nitrogênio ligado a hidrogênios, eu tenho um carbono alfa ligado a um hidrogênio, e eu tenho um grupamento, um carbono ligado a um OH e uma dupla O, tá certo? Então, essa é a estrutura de um aminoácido. Esses aminoácidos vão formar proteínas. Agora, no próximo quadro que eu vou passar para vocês, nós vamos falar mais disso daqui. Vamos falar qual é o nome da ligação, porque eu preciso unir esses aminoácidos, tá certo? Para formar uma proteína. Porque assim, isso vai variar muito de autores. Mais ou menos, uma proteína deve ser formada por no mínimo 70 aminoácidos, tá? Então assim, depende do autor. Tem autor que vai falar que é 50 aminoácidos juntos já formam uma proteína, tá? Tem autores, não, é acima de 70, mas não interessa. Então eu preciso várias estruturas dessas, vários aminoácidos para formar uma única proteína. E esse é um assunto agora para o nosso próximo quadro. Não saia daí, se liga aí, galera. Vamos lá. Beleza, galera? Então continuando aqui, falando ainda de proteínas, correto? Ainda vamos falar de aminoácidos. Presta atenção, que essa é uma parte muito importante aí. Ainda mais você que queira fechar todas as suas provas aí, gabaritar todas elas, olha só, é essencial essa parte aqui. Aminoácidos, falamos que vamos utilizar 20 tipos de aminoácido para formar as nossas proteínas, correto? É como se fosse assim, ó, eu tenho aminoácido, 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 tá vendo? Então são todos esses caras aqui, são todos aminoácidos ligados um no outro. Eu falo que eu chamo isso de polímeros, tá? Polímeros, o que é? Várias repetições ligadas umas nas outras e aí nós vamos formar o que? Proteínas, tá bom? Então presta atenção, peguei aqui e coloquei, olha só, aqui eu tenho um aminoácido e aqui eu tenho outro aminoácido. Agora eu preciso juntar esses indivíduos, eu preciso ligar esses indivíduos. Bem, lembrando que eu tenho um grupamento amina e um grupamento carboxílico. Olha só, um grupamento carboxílico e um grupamento amina. Como que vai ocorrer essa ligação? Sempre, galera,
vai ser com um grupamento carboxílico, vai se ligar sempre a um grupamento amina, tá? Olha só, eu pus NH2, eu só abri ele aqui, eu tenho um nitrogênio ligado a nitrogênio ligado a dois hidrogênios, beleza? Só abrir, né? Você pode fazer isso também. Galera, muito importante, olha só, circulei aqui para vocês. Tá circulado, beleza. Um OH com hidrogênio. O que vai se formar aqui? O que mesmo? Você sabe, né? Nós já estudamos isso quando falamos de água, tá? Então vai formar o quê? Um H2O. Qual é o tipo de ligação, né, que vai acontecer aqui? Esse tipo de ligação eu coloquei aqui para vocês, ligação peptídica. Qual é a reação para isso acontecer? É uma reação que forma água. Se forma água, está saindo. Então é uma reação por desidratação, beleza? Então ocorreu uma reação por desidratação, aonde um aminoácido perdeu um OH e o outro aminoácido perdeu um hidrogênio, formou água. Qual é o nome dessa reação? Reação por desidratação. Coloquei aqui, ó, e aí que eu fiz de novo, um aminoácido, olha só, grupamento amina, carbono alfa, hidrogênio radical, ligado com o carbono duplo ácido, só que agora aqui, não sei se dá para você ver perfeitamente, mas anota aí, o nome dessa ligação é ligação peptídica, tá? Então, a ligação que vai unir esses aminoácidos um no outro, tá vendo? Essa é uma ligação peptídica, muito importante. Qual é o nome então da ligação? Repete aí comigo, qual é o nome da ligação que vai unir as proteínas, os aminoácidos, perdão? Ligação peptídica, tá certo? Ligação peptídica. Liguei um indivíduo aqui, então vários aminoácidos ligados ali, tranquilo? Tipos de aminoácidos, importante isso. Existem aminoácidos que nós chamamos naturais. Esses naturais é o que o nosso corpo consegue produzir. O nosso corpo consegue produzir alguns tipos de aminoácidos. Outros são essenciais. Eu preciso retirar esses aminoácidos da nossa alimentação, tá certo? Existem aminoácidos semi-essenciais. Como assim, professor? O nosso corpo produz. Então ele é natural, professor. Não. O nosso corpo produz, só que em pequena quantidade. Eu vou precisar mais desses indivíduos na alimentação também. Eu vou precisar ingerir eles através da alimentação, porque eles são produzidos em pequenas quantidades. Exemplo, histidina e arginina, tá certo? Beleza? Muito importante, anota aí. Então, tem naturais, nosso corpo produz. Natural, o seu corpo vai produzir esses aminoácidos. Essenciais são aqueles que nós tiramos da alimentação. Semi-essenciais são aqueles naturais misturados juntos com essenciais. Por quê? Porque nosso corpo produz, só que em pequena quantidade. Eu tenho que suprir essa carência aí através da alimentação. Então, olha só, basicamente, bem didaticamente, falei para vocês aqui dos aminoácidos, importante, como que vai ocorrer essa união entre dois aminoácidos, formando uma ligação peptídica entre eles. Falei que ocorre uma perda de água, que é uma reação por desidratação. Então, isso aqui é muito importante, dá para você gabaritar várias provas, beleza? Então, vamos passar para o próximo quadro, que nós vamos falar da sequência desses aminoácidos, beleza, galera? Galerinha, então, continuando aqui das proteínas, olha só, é importante, proteínas. Lembra que eu falei para vocês que existem aí 130, 150 mil tipos de proteína no nosso organismo, e que essas proteínas são formadas por aminoácidos, que nós utilizamos apenas 20 tipos de aminoácidos, tranquilo? Beleza? Então, olha só, nós vamos levar em consideração, olha só, a quantidade de aminoácidos que eu vou ter na minha proteína. Por exemplo, professor, se eu tiver uma proteína, galera, com 500 aminoácidos ligados, é uma proteína. Se eu tiver uma proteína com 501 aminoácidos, é uma outra proteína totalmente diferente dessa primeira, que tem 500 aminoácidos ligados. Se eu tiver uma proteína com 499 aminoácidos, ela vai ser uma proteína totalmente diferente também. Então aqui eu teria 3 tipos já de proteínas, tá certo? Então eu vou levar em consideração a quantidade de aminoácidos, tá bom?
Não interessa. 500, 501 já é uma proteína totalmente diferente uma da outra. Isso, a quantidade de aminoácidos. Tipos. Presta atenção. Eu tenho aqui, ó, glutamina, glutamato, né, isoleucina, histidina, tá. E aqui, professor, olha o que eu coloquei para vocês. Alanina, arginina, prolina, serina e valina. Eu tenho os tipos de aminoácidos. Tipos de aminoácidos. Vamos supor que eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 aminoácidos, formei uma proteína. Aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5. Vamos supor que eu tenha 8 aminoácidos aqui também. O tipo de aminoácido que eu usar aqui, de repente não é o mesmo que eu vou usar aqui. Para ficar mais claro, 1, 2, 3, 4, 5. Quais são eles? Alanina, arginina, prolina, serina e valina. É um aminoácido, ou é uma proteína com 1, 2, 3, 4, 5 aminoácidos. Beleza. Eu posso ter aqui também uma outra proteína com a mesma quantidade de aminoácidos aqui de cima. O que vai mudar? Em vez de eu ter alanina, por exemplo, eu posso ter aqui, ó, glutamina, glutamato, histidina, prolina, uma série de outros aminoácidos aqui. Então, notem que aqui eu posso ter também, ó, vou colocar aqui, prolina, valina também, vou repetir esses aqui, né? Então, olha só, esse aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. Esse daqui, 1, 2, 3, 4, 5. Mas são dois aminoácidos totalmente diferentes. Por causa do tipo, são duas proteínas totalmente diferentes uma da outra, porque o tipo de aminoácido que tem em uma não é o mesmo que tem na outra, tá certo? Olha só, glutamina, glutamato e assim por diante, tranquilo? Ficou claro isso daqui? Então, os tipos de aminoácidos. Eu posso ter aminoácido ou eu posso ter uma proteína com 10 aminoácidos. Vou pegar aqui. Eu posso ter uma proteína com 10 aminoácidos e a outra proteína com 10 aminoácidos. Só que o aminoácido que tem aqui é diferente desse daqui, tá certo? Agora, olha só. A ordem. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui em cima. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? São duas proteínas totalmente diferentes. Professor, mas olha só, alanina eu também tenho alanina, arginina eu tenho arginina, valina eu também tenho valina, prolina eu também tenho prolina, serina eu também tenho serina. Mas e aí? A ordem deles, galera. Então a ordem, nós vamos levar em consideração essa ordem. Às vezes eu posso ter os mesmos aminoácidos, a mesma quantidade, só que a ordem desses caras estão diferente. Aqui eu começo com a alanina, aqui com a arginina, tá certo? Então já muda completamente, tá certo? Ó, a anemia falciforme. O que é anemia falciforme? É a hemácia no formato de foice. O que acontece ali, gente? É mudado um aminoácido. Então, quando você muda um aminoácido de local ou tira ele, a proteína fica totalmente desconfigurada, tá certo? Então, isso é muito importante. De novo, vamos levar em consideração a quantidade de aminoácidos, o tipo de aminoácido que eu formo uma proteína, tá certo? Às vezes eu posso ter a mesma quantidade de aminoácidos formando essa proteína, e eu tenho as mesmas quantidades formando essa proteína aqui de baixo, só que aminoácidos diferentes, eu uso aminoácidos diferentes. A ordem eu posso ter os mesmos aminoácidos, só que a ordem aqui vai ser diferente, né? Eu posso ter aqui, ó, vou colocar até aqui embaixo aqui para ficar bem claro. Aqui, ó, serina, e eu vou repetir os restos aqui, ó, valina, alanina, prolina e arginina. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Duas proteínas totalmente diferentes. Professor, mas eu uso os mesmos aminoácidos, mas a ordem que eles estão é totalmente diferente. Por isso eu consigo formar tantas proteínas assim do nosso corpo.
Presta atenção. Forma da proteína, isso aqui é muito importante, galera. Forma da proteína. Eu tenho uma estrutura primária, acabei de produzir a minha proteína, olha só o jeito que ela sai. Uma estrutura linear, parecendo um cordãozinho. Se você esticar um cordão, né, que dali seria uma proteína, um colar de pérolas para ficar bem fácil. Linear. Estrutura secundária. Quando você começa a dobrar esse colar de pérolas ali, tá? Então eu tenho uma estrutura, olha só aqui, uma estrutura secundária, tá? Pontes de hidrogênio vão se ligando, vão se formando, vão se ligando, ela vai ficar nessa conformação. Estrutura terciária, eu vou assumir uma formação tridimensional, né? Dessa proteína, ela está toda enrolada, digamos assim. Eu tinha um colar de contas retinho, estrutura primária, estrutura secundária. Eu começo a dobrar esse cordão, tá? E a estrutura terciária ela está totalmente já embolada, digamos assim. Aqui eu já tenho uma proteína ativa, né? Uma proteína que ela está na sua conformação tridimensional, ela está ativa. Ativa, ela está realizando toda a sua função que ela foi designada. Muito importante, estrutura quaternária. Como assim, professor? Eu vou pegar várias proteínas na estrutura terciária e juntar elas. Né? Então aqui eu tenho uma proteína, uma proteína, uma proteína, uma proteína. Essa daqui é a hemoglobina que carrega oxigênio. Né? Logo que eu tenho um grupamento M aqui para se ligar o ferro para ajudar no transporte do oxigênio. Mas aqui, estrutura quaternária, eu vou ter 4 proteínas junto. Aqui, terciária, uma única proteína, tá certo? Então, essas conformações tridimensionais são proteínas que já estão ativas. No próximo quadro, eu vou falar da desnaturação, tá? Que é pegar essas proteínas ativas, estrutura quaternária ou terciária, e voltar ela para a estrutura o quê? Primária. Você está desnaturando essa proteína. E uma vez que ela sai da estrutura quaternária ou terciária e vem para a primária, ela não volta mais depois, tá? É igual você pensar num ovo. O ovo está lá todo bonitinho, estrutura quaternária, estrutura terciária ali dentro do ovo. Quando você frita ou cozinha o ovo, você fez o quê? Você desnaturou essas proteínas, voltando ela para a estrutura primária. Se arrependeu? Tem jeito de você voltar atrás? Não tem, tá? Então, nós vamos falar, por exemplo, a febre. A febre é um aumento da nossa temperatura para ajudar no combate a uma infecção, né? Um micro-organismo. Quando você aumenta demais essa temperatura, é perigoso você pegar as nossas proteínas que estão na estrutura terciária ou quaternária e voltar para a estrutura o quê? Primária. Se isso acontecer, você vai morrer, né? Você vai ver Deus. Então, não temos que tomar cuidado e eu vou falar para vocês do que pode influenciar essa mudança. pH e temperatura são duas coisas importantíssimas que vão inativar essas proteínas. Tranquilo? Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostando e estejam anotando aí, tá? Vou sair da frente, você dá um print aí e estudando.